Eu me chamo Geni Rodrigues, tenho 46 anos de idade, fui mãe aos 19 e tenho 6 filhos. Meu nome é Priscila, tenho 17 anos, fui mãe de 13 para 14, sou estudante. Eu sou Cleonice, eu fiz o curso de enfermagem lá em João Pessoa e depois comecei a trabalhar. E já trabalhei 26 anos, depois eu me aposentei e agora só estou em casa. Meu nome é Marcele, tenho 45 anos, sou assistente social e técnica em segurança do trabalho, mas atualmente não estou exercendo. E tenho um filho de 24 anos e uma afilhada adotiva. A minha primeira gravidez foi aos meus 19 anos, aos meus 18 anos. Eu morava e trabalhava numa casa. Foi terrível, gente. Eu tomei um susto, fiquei em choque, mas no final acabou dando tudo certo. Eu, por estar separada do pai dele, não tive coragem de procurar para contar. E quando ele ficou sabendo, ele já estava com 2 anos e pouco. E ele voltou para mim, nós ficamos juntos depois de uns 3 anos, mas não deu certo, ele sumiu sem dizer tchau. E eu continuei cuidando do meu filho sozinha lá nessa casa onde eu morava. Minha patroa me dá maior apoio, tá? E depois eu conheci uma outra pessoa, fui viver com ele. Ficamos 14 anos juntos, ele cuidava do meu filho direitinho. Aí tive mais 4 meninas. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava com 13 para 14. Aí eu fiquei passando mal, fiquei doente, aí fiz tratamento no meu povo filho, no hospital, no centro da cidade. E aí o meu parto era para ser cesárea, aí só que eles forçaram o parto normal. Aí eu tive ele, quase morri, mas tô viva agora. Como ele era da Marinha, ele estava sempre viajando, então não estava acompanhando a gestação. Ele acompanhou mais depois que nasceu. Em relação à gestação, foi tranquilo. E após o nascimento a gente fica também com aquela perturbação nova também, né? Você fica, como é que vai ser? Aquela insegurança mesmo da idade. Nós ficamos morando juntos mesmo, foi 14 anos mesmo. Sendo que a gente já namorava uns tempos antes, mas foi tudo ilusão, porque eu era muito apaixonada por ele, aí acabei indo morar com ele, ele só me fazia sofrer, me batia, entendeu? Me traía, e eu não tinha como a quem recorrer, então eu fui aturando, e um dia eu me decidi, vou sair de casa. Ele não acreditou, porque eu mandava ele embora e ele não saía. Dizia que a casa, por morar no quintal da mãe dele, achava que a casa era dele. Falei, não sai você, saiu. Saí com meus 5 filhos, tá? E tô vivendo até hoje, numa luta aqui só, mas tô vivendo. Minhas filhas já estão crescidas. Quando eu contei pro pai, ele falou que não era dele. Ele tava pedindo DNA. Eu falei pra ele fazer, ele não quis, aí registrou. Aí dava tudo, aí agora ele teve o problema dele, que ele surtou. E eu não. Minha mãe tem o contato dele, eu não tenho. Quem fala com ele é minha mãe, não fala mais não. Ele andou um dia muito estranho. A gente chamava ele pra comer, ele não queria. Aí um dia foi no domingo, ele pegou a moto e foi pro lado do BRT, foi pra lá e não voltou mais. Aí ele ficou 22 dias sumido. Aí a gente procuramos ele no hospital, em tudo quanto é lugar, não achamos. Fomos na favela, fomos em muitos lugares atrás dele e não achava. Aí um belo dia a gente estava aqui no quintal, aí foi lá e apareceu que ele tinha apareceu no Facebook. Aí levaram ele no hospital, ele tava todo surtado, aí veio aqui pegar as coisas dele e foi embora pra lá, porque ele não queria ficar aqui, porque ele falou que as pessoas aqui bateram nele, fizeram um monte de covardia com ele. Aí ele foi pra lá, ele melhorou. Aí o patrão até deixou ele voltar lá pro serviço. Aí ele foi lá, começou a se mostrar com a mulher que surtou de novo. Aí pegou a moto, deixou aqui no BRT e foi pro Rio das Pedras.
Aí não voltou mais. Quando eu separei dele porque ele tava usando muita droga. Porque eu percebi que ele ficava muito, tipo assim, acordado de madrugada. E depois eu descobri. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, porque não tem como eu ficar lá com meu filho e ele usando droga. Então teve um tempo pra cá que eu falei pra ele, já que tu quer fazer isso, sustentar teus vícios, você faz sozinho dentro da sua casa. Ele não, começou a se misturar e todo dia se misturar com o negócio de droga. Até dar no que deu, entendeu? Porque muita droga demais a pessoa surta. O pai, foi o tempo que a gente estava se separando e eu não tive problema com ele não. Ele ainda ficava por ali, depois visitava, mas de presença mesmo para os filhos não teve não. Não, que a gente se separou. Aí eu não queria não precisava dele não. Ele já tinha arranjado uma mulher, sabe? Aí ele não queria separar não, queria ficar, acho com ele também. Não, comigo não. Aí a gente resolveu. No começo eu vim do Nordeste pra cá pro Rio e eu chorava muito porque ele viajava, como ele era da Marinha, ele viajava mais do que ficava em casa. Então a maioria das vezes a gente estava só no começo. Sentia falta dessa coisa de estar muita gente ali ao redor. E eu chorava, carnaval eu chorava, São João eu chorava, tudo eu chorava. E eu acabava conversando muito com meu filho, por isso que ele aprendeu a conversar muito comigo, porque a gente conversava muito, ele estava sempre me ouvindo, desde pequeno mesmo, sem querer, coitado. O que falaram pra mim, sempre me chamaram de mãe guerreira, tá entendendo? Dizia que eu tinha muita coragem, que não era qualquer um que sairia com 5 filhos de casa, assim, sem saber direito o que fazer da vida, tá? Uma vez só que teve uma pessoa que falou assim, caraca, como é que você conseguiu arrumar tanto filho, sem juízo? E eu, por incrível que pareça, também não respondi nada. Mas foi a única vez que eu ouvi uma gracinha. Tive muito preconceito. Todo mundo, até hoje os outros querem julgar a gente, porque tem um filho novo, não sei o quê. Na escola tem muito preconceito, na escola. Às vezes eu vou pra escola, os outros querem saber da minha vida, falam um monte de coisa. Mas eu não ligo não. Nem ligo. Aí eu falo assim, eu quis porque eu quis. Eu acredito que na época da minha mãe, que criou 4, né? De repente existia, que já era uma época mais lá atrás. Né? Não, nunca tive nada em relação a isso, não. A maior dificuldade que eu já passei na minha vida com os meus filhos foi que há 4 anos atrás minha casa pegou fogo. Perdi tudo. Tive que recomeçar do zero. Graças a Deus tive muita ajuda, as pessoas se comoveram. E a gente de todos os lados, todas as bandas me ajudaram, trazer as coisas pra mim. E graças a Deus eu consegui construir 2, 3 cômodos. E já estamos morando dentro. E com fé em Deus que eu vou continuar aumentando minha casa e vou chegar lá onde eu quero. Assim, muita dificuldade eu não tenho não, porque graças a Deus eu tenho minha mãe. Eu trabalho, faço meus biscatinhos para sustentar ele, minha mãe também compra. Eu tenho agora esse meu namorado agora, ele, qualquer coisa, se eu pedir ele arruma pro meu filho, então eu quase, graças a Deus, não tenho dificuldade não. Já estava trabalhando nesse tempo e não tinha problema não. Eu ganhava bem e era bem remunerada. Não era ruim não, era tudo bem. O pessoal era muito legal, eu tinha todo o direito de ficar de repouso quando precisava. Como eu morava em Caxias e estudava aqui na UERJ, então, que hoje eu estou até mais perto, mas era muito complicado essa vinda para a UERJ, a volta, chegar em casa tarde, chegar e olhar o que estava faltando no outro dia, organizar tudo, era muito cansativo. E eu tinha um marido ciumento, ex-marido, na época era marido ciumento, nordestino, ciumento, que ainda ficava questionando se eu realmente estava na faculdade. Quando eu chegava em casa às vezes 11, meia-noite, por causa de ônibus mesmo. E saí, várias vezes eu pensei em sair até da faculdade, desistir.
por conta disso, porque era muito estresse. Você dá conta de tudo. Esse aqui é um dos meus netos. Tenho 2 filhas que são mães solteiras, tá? E faço de tudo. Dou muito conselho para que elas não passem o mesmo que eu passei. Sendo que fome, graças a Deus, nunca passamos. Mas temos que continuar lutando, né? E o que eu puder fazer, eu vou fazer para cuidar delas e dos meus netos. Então, o que eu falo, né? Na época que eu me separei, já foi uma época diferente em relação à época dela, né? Que já foram alguns anos atrás. E ela tinha 4 filhos para criar e sozinha. Então, assim, deve ter sido difícil, deve ter sido muito complicada, tanto que ela passou a maior parte da vida dela trabalho, casa, filho, né, em prol da gente mesmo. Meio que se anulou pelos filhos. E isso, acho que dentro de cada irmão tem um sentimento de admiração muito grande por isso tudo que ela viveu e passou pela gente. É bom criar filhos, eles ajudam tanta gente, melhora a vida da gente. Sempre que tiver oportunidade, não deixa de engravidar.